Então, 2 Coríntios, capítulo 13, no final da Bíblia, diz assim, olha, vamos lá a palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Eu acredito que você já deve ter ouvido, muitos de vocês já ouviu isso centenas de vezes, talvez alguns milhares de vezes. Essa é a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Essa noite eu quero trabalhar o tema, vivendo a plenitude de Deus. Sabe aquela coisa de que muitos oram Pai Nosso, mas elas aprenderam a orar de tal forma que nem sabe mais, ela consegue fechar o olho e recitar o Pai Nosso, mas ela não para ver o que de fato cada verso do Pai Nosso significa. E eu quis tomar essa decisão de trazer esse texto inspirado por Deus para fazer isso, porque de fato todas essas três coisas, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, nos farão atravessar esse momento. Só que eu preciso entender o que cada um fala aqui. Eu não posso só, ergue a tua mãozinha, aí você ergue, aí eu profetizo a bênção apostólica. Você nem sabe o que é isso, você nem lembra, às vezes. E essa noite eu quero ser inspiração de Deus, para que você possa olhar o que de fato é a graça, o que de fato é o amor, e o que de fato é a comunhão desse Deus maravilhoso. Inclina sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, quero colocar diante do Senhor a minha vida, quero colocar diante do Senhor a vida desses irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que me assistem, aqueles que assistirão, quem sabe. Me dê a condição, ó Deus, de pregar, dar sabedoria para mim, a unção necessária. O ministério o Senhor já me deu, então eu quero ser tua boca, eu quero ser boca do Senhor, para alimentar um rebanho que o Senhor comprou, o Senhor justificou, um rebanho que é precioso ao Senhor. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olha, eu gostaria de atenção de vocês, que o texto parece ser simples, mas não é. Eu preciso que você compreenda, e a evolução dele é muito importante. Talvez eu gaste menos de 30 minutos, mas é muito importante que você entenda cada uma dessas coisas. A bênção apostólica, e eu quero fazer inclusive conforme ela foi relatada. Primeiro a graça, depois o amor e depois a comunhão. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa relação com a Trindade. Eu preciso entender, mas como que é? Três deuses, é um Deus só? É difícil mesmo de compreender. De fato é bem complicado. Eu não vim aqui explicar sobre Trindade, eu vim explicar sobre a manifestação dela. O que é essa manifestação? Então é importante você entender a primeira coisa que você precisa entender. Se não fosse a graça, ninguém estaria aqui essa noite, ninguém estaria nos ouvindo. Porque nós todos aqui, todos, e a grande maioria, eu não vejo nenhum judeu aqui, eu não vejo ninguém que seja judeu mesmo. A graça é o que nos incluiu. A graça de Cristo é o que nos chamou para a família dele, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas você e eu recebemos. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós todos nascemos como os desgraçados. Não havia sobre nós promessa nenhuma. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Quem foi? Quem foram eles? Talvez não foram tão complicados como a testemunho do pastor Paulo, mas quem eram eles? Que promessa Deus fez para eles, Jefferson? Nenhuma. E a mesma coisa se aplica para nós. Mas um dia, lá no céu, Deus, o Todo-Poderoso, resolve que descerá à terra, promessa ele já tinha feito. E aí ele disse: eu vou. E ele veio.
E aí a promessa que não existia, até 2000 anos atrás, ela não estava se concretizando, ela não havia se concretizado. Aí a Terra é visitada, esse planeta é visitado, e bilhões de pessoas são incluídas na graça de Deus. Todo mundo, toda a terra, todo mundo, é chinês, é coreano, é africano, é russo, é espanhol, é português, é argentino, é panamenho, todo mundo. Basta o quê? Agora, o que basta? Basta crer na promessa, que aqueles que o recebem, Ele lhes dá o poder de ser feito filhos. Não importa se é chinês, agora passa a ser filho de Deus. Não importa se é coreano, agora passa a ser filho de Deus. Não importa se é brasileiro, aceitou, recebeu, agora passa a ser filho de Deus. Isso é a graça. E que mais? Não sou eu que estou dizendo. Quem aceita são os doentes, são os miseráveis. Há uma peculiaridade que nos une: os que não prestam, os imprestáveis. Não fique chateado, isso é a graça. Os melhores não quiseram e continuam não querendo. 2000 anos atrás, quando Jesus veio, tinha gente boa, que se achava boa, que tinha os rigores da lei, os rigores da religião, que estava mais ou menos dentro do padrão que a religião esperava. E havia quem? As Maria Madalena, os Zaqueus, o cego Bartimeu, o Pedro estúpido, grosso, que um dia ouviu: você vai ser pescador de homens. Mas a infidelidade de Pedro não impediu de que ele cumprisse o que Deus disse que ele seria, porque de fato foi pescador de homens, apesar de ser Pedro quem ele era. Não é porque ele era apesar. Então, sabe o que é bom da graça, Michel? Eu tenho visto vários textos. É porque nós não precisamos usar máscaras. Nós somos cheios. Nós não prestamos. Nós emprestamos a santidade de Deus. Ela é emprestada para nós. Eu acordo de manhã com a folha em branco. A misericórdia do Senhor se renovou essa manhã. E eu preciso viver apesar dela, com ela eu preciso viver. Isso é graça, não tem explicação. Se você conseguir explicar, já não é mais graça. Então ele está dizendo, que a graça de Jesus Cristo seja com vocês todos os dias, miseráveis pecadores. Miseráveis pecadores, é isso que você é. Não me vem com essa carinha de bonzinho não, que durante o dia de amanhã você vai falhar em algum momento. E se não fosse a graça que lá naquela cruz pagou o preço do teu pecado. Que coisa é essa? Se eu falo para alguém que nunca conheceu a graça, vai ficar esquisito. Ele vai achar, nossa, olha isso, olha que absurdo esse pastor está falando. Sabe por que você está falando isso? Porque você não entendeu até agora. Você não entendeu. Você talvez seja o que eu fui. Ficava julgando o pecado dos outros. Eu acordava de madrugada, vivendo lutas, como a família do Senhor vivia. Eu vivia lutas. E eu via testemunho de pessoas, nesses programas de madrugada, que havia tido a sua vida transformada. E eu dizia, os impropérios que qualquer pessoa sem Deus fala, eu falava o impropério é um xingamento, e dizia, olha que coisa, fez tudo errado na vida, e agora está aí, dando de boa mocinha, e eu ainda continuava no chiqueiro, achando que aquela pessoa que estava junto comigo no chiqueiro, e agora anunciava que tinha saído dele, era
não tinha merecimento para estar fora do chiqueiro. O que eu não entendia é que ela saiu daquele chiqueiro, não foi por méritos dela. Isso é a graça. Ó, eu vou falar para você, o dia que você acordar de manhã, achando que você é justificado pelas tuas coisas boas, você já saiu da graça. Você só faz coisas boas porque Deus está em comunhão com você o dia todo. É Ele que te faz não errar. Tira Ele para você ver. Eu fui num velório essa semana, e a pessoa que estava sendo velada não era o velório que eu estava fazendo o ofício fúnebre. Era um outro velório do lado, mas como estavam em salas muito próximas, eu vi uma pessoa anunciar, não era um padre, não era um pastor, parecia ser um amigo da pessoa que estava sendo velada, uma amiga da pessoa que estava sendo velada, pessoa nova, 48 anos. E ela dizia assim, essa pessoa era muito boa, fazia coisas muito boas, era alegre, era feliz, uma pessoa que não queria o mal a ninguém, uma pessoa que certamente agora está com Deus. Eu escutei aquilo e aquilo me incomodou demais. A pessoa que é muito boa, alegre, não fez mal, eu não fazia mal a ninguém, mesmo que seja verdade. Um só defeito dela, um só, e todos temos pelo menos um, seria aquilo que lançaria ela no inferno, porque a graça de Deus não é a que cobria ela. Toda aquela dita bondade, que é duvidosa, mas pode ser que seja mesmo, não seria capaz de fazer com que essa pessoa fosse de fato lançada aos céus. Sabe quem vai para o céu, Mariana? Não são pessoas boas. Quem vai para o céu são pessoas que desfrutam da graça de Deus e se tornam de fato pessoas boas, pessoas de fato santas, porque entenderam quem são. Então Paulo já começa dizendo que a graça de Jesus, ele estaria aqui olhando para vocês dizendo, miseráveis pecadores que somos. Ele falava isso dele. Ele dizia isso dele, ele falava dele. Então eu imagino que ele não imagina, eu imagino que ele pensava assim de todos. E assim é o que eu penso. Eu olho para cá e vejo bastante pecadores. E eu sou um deles. Mas a graça me alcançou. A graça que lá naquela cruz não disse para você, Marcela, que você é inocente. Pelo contrário, naquela cruz você é culpada. Sabe, você é culpada de tudo. O problema é que a culpa foi lançada para ele. Ele jamais, Renato, advogou a nossa inocência. Ele jamais advogará a tua inocência. Mas ele pagará pela tua culpa. Isso é graça. É isso que esse texto está dizendo. Agora ele diz também o amor. O amor de Deus. Você já parou, Léo, para pensar que o dia que ele decidiu descer, ele sabia exatamente para quem ele desceria. Ele diz assim, numa das cartas é dito o seguinte: talvez por pessoas boas alguém se preste a morrer. Imaginam, gente boas, talvez alguém se preste, eu morro e um monte de gente boa vai viver. Talvez, ele não disse que alguém faria isso, mas ele diz, talvez alguém se preste, numa das cartas, agora eu não me lembro, alguém se preste a morrer por alguém bom, mas imagina alguém morrer por gente ruim, pelas prostitutas, pelos cobradores de impostos, pelos leprosos, por pessoas de índoles duvidosas. Isso é amor.
Amor que não se explica, se sente. Eu consigo de vez em quando avaliar. A minha esposa hoje, vindo de carro, ela falou sobre o meu genro, o quanto ela gosta do meu genro. Mas é fácil gostar dele, ele é gente boa mesmo. Não é? É fácil, ele é gente boa. Sabe o cara boa praça, gente boa, respeitoso, é um menino bom. Um bom rapaz. O duro é gostar de gente que gosta de lama, que gosta do sujeira, gosta do barulho, gosta do sexo ilícito, gosta da 31, da 41, da 51, da 61, da ice, da quente, da frio, do vício, do pó, da erva, do engano. Isso é amor. Agora, eu tenho comigo que esse amor, ele pode ser explicado, porque ele sabe exatamente o que espera quem gosta da 31, da 41, da 51, da ice, da quente, da frio, do pó, da erva. Ele sabe exatamente o destino que espera essa pessoa que gosta do sexo ilícito. Ele sabe exatamente. Então esse amor que dói, que vem, que paga o preço, ele é o amor de quem olha lá na frente o queda falso, aquela coisa que vai jogar lá naquela fornalha, e uma atitude de um pai amoroso que toma uma decisão, que eu ou alguém que for lançado num lugar de horror como esse, não será mais por culpa de Adão, não será mais por culpa de Eva, será exatamente por culpa de não aceitar esse amor. Você entende isso? Você já imaginou quem pode hoje dizer que a culpa é deles? Quem pode hoje dizer? Um amor que foi capaz, e eu tenho também comigo, que esse amor é o amor, Jefferson, que ele olha aquilo que eu serei, ele não vê quem eu sou. Da mesma forma que Pedro, que era um pescador boçal, e se tornou um pescador de homens, e Paulo era um assassino, um cruel, sanguinário, e ele disse: esse aqui vai me ser útil. Ele olha para cada um de nós, mesmo enquanto estávamos lá no erro, e diz: deixa eu pegar essa matéria-prima, deixa eu cuidar disso, e hora que de mim e de você sai o louvor daquele que sabe que foi comprado, que canta, não porque canta, porque sabe o que eu acho bonitinho? Você percebe que o passarinho, eles acordam de manhã e saem cantando, desesperados. Eles acordam bem na frente de casa e cantam, um de um jeito, outro de outro, e cantam, mas não sabem por que faz isso. Mas quando você ergue as tuas mãos e eleva os teus pensamentos a Deus e glorifica a Deus, você sabe o que está fazendo. É isso que esse amor, é por esse amor. Tem um texto bíblico que é bastante peculiar, que ele diz o seguinte: Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas que antes esse se converta, e de fato venha conhecer a verdade. E há outro texto bíblico que diz: quando um justo, ele passa a viver na eternidade, a festa no céu. Esse amor que ele está dizendo assim, esse amor, deixa só um pouquinho, Wagner, quem que é? Qual carro? É no mercado? Beleza, vamos lá, vamos junto, não dá nada não, não está acontecendo nada, é só um barulhinho aí. Esse amor aqui, ó, que não exige nada em troca, porque se ele exigir, já não é graça, e já não é espontâneo. Ele faz
Porque um dia, quando eu olho para os céus e digo: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Hoje de manhã o pastor Renan teve uma bonita escola bíblica, eu gostei bastante. E que o dinheiro já não é mais o meu Deus, os prazeres já não é mais o meu Deus, mas o meu Deus é aquele que me comprou, é aquele que me remiu, aquele que não me exige de mim uma falsidade. Eu posso ser exatamente quem eu sou, eu apenas preciso deixar Ele trabalhar em mim. E aí eu chego no último ponto que eu queria poder trabalhar essa noite. Eu conheci a graça, sem ela não dá. Eu conheci um amor, e agora eu conheço a comunhão do Espírito. Aqui mora o problema. A graça é fácil, porque nós não temos nada que pagar, já foi pago. O amor, a pessoa realmente, poxa vida, será que ela não consegue pensar que o inferno estava esperando ela, e o amor de Deus, Ele vem para quitar essa dívida, e nós vivemos 0 a 0 com Deus? Não dá para o cara entender, aí dá, mas o problema é a comunhão com o Espírito. Aqui mora o problema. Por quê? Porque Ele é quem te convence. Então, se alguém disser aqui entre nós: eu não acho que eu sou tão pecador, eu não acho que eu erro tanto, ainda falta convencimento. Falta convencimento, porque um só pecado já é grave. Ele é o que conforta. Pude ouvir hoje do Jefferson: meu pai, Deus o recolheu, Deus o chamou, que me alegra saber que hoje ele está morando com Deus. Pude ouvir hoje do pastor Paulo: minha mãezinha foi primeiro, um dia eu vou junto. Ele é o que conforta, Ele é o que nos dá o conforto, mas também Ele é o que exorta. Ele é aquele que vem e diz: espera aí, enquanto estava no chiqueiro, tudo bem, não há limites para o chiqueiro, quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, é o chiqueiro. Mas quando eu saio do chiqueiro, aí eu preciso deixar ser lavado. E esse lavar é na exortação. Eu sou exortado. Sabe aquela coisa, aquela vozinha que diz para você: mas você gritou de novo, você mentiu de novo, você mentiu a vida toda, até que um dia você olhou para você e se enxergou como um mentiroso. Pequenas mentiras, pequenas mentiras. E aí um dia você foi convencido disso, e aí você não consegue mais viver com essa situação de um cambalachozinho, de um embromation. Não dá mais para viver com isso. E aí nessa hora, poxa, e agora? Sabe? Aquela hora que você começou a andar sozinho, porque o teu namoro ficou um pouco picante. Naquela hora o Espírito ficou. Ele ficou lá na tua casa, porque a hora que você entrou dentro do carro, não cabia você, o teu namorado e ele. Sabe aquela hora que você pegou o celular para ver um videozinho meio complicado? Até aquela hora ele estava com você. Mas a hora que você deu um toquinho, sabe aquela tela do touch? Naquela hora você foi sozinho. O problema é que a gente acostuma a ir sozinho, porque em nós, estou sentindo um cheiro, está lá o chiqueiro, sempre dizendo: volta, 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 que aqui é mais livre, volta, volta, volta. E você quer ver uma coisa? O máximo que o Espírito Santo vai fazer
é te fazer entrar pelas narinas o cheiro daquilo que não presta. Te proibir de ir para lá, não. Não. Porque é graça. Porque é amor. E a adoração é quando eu digo não. Quando uma cena me persegue, eu fujo daquele lugar. Eu saio daquele grupo. Mudo o chip do telefone. Quando eu boto o joelho no chão e digo: Senhor, mais uma vez eu errei, e eu quero levantar daqui perdoado pelo Senhor, propondo andar reto com o Senhor, porque a tua graça me alcançou. Eu entendi o teu amor e não quero perder a tua companhia, porque a jornada é longa. Há uma jornada. Numa das mensagens que o Wagner trouxe aqui aos jovens, ele falou uma frase e citou assim. O pastor sempre diz isso. A frase que ele disse: nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros. Eu estou numa maratona. E nessa maratona, muitas vezes, é Ele que vai nos carregar. Não será as tuas pernas que vão andar. Em alguns dias desse momento que nós estamos vivendo, simplesmente foi Ele que pegou nós no colo e caminhou conosco. Essa é a companhia que Paulo está profetizando sobre minha vida e sobre a tua vida. O problema, e aí eu vou falar algo a você. Eu preciso, quando eu estava preparando esse esboço, eu disse: entender a graça, a perfeição da graça, é muito complexo. Apesar de ser algo muito simples, mas se ela não for uma revelação do Espírito, alguns vão achar que não precisa tanto. Não precisa tanto. Alguns vão querer lembrar de uma balança, as coisas boas e as coisas ruins. Se as coisas boas forem maiores do que as coisas ruins, eu estou num nível que eu sou aceito por Deus. E não existe essa balança. Uma só coisa ruim já complica a tua vida, se do outro lado da balança não tiver o sangue de Cristo, o amor de Deus que se derrama por conta de você. Então eu falei: é difícil mesmo. Eu acho que a graça, eu acho que eu tive muita dificuldade de entender a graça, porque entender a religião... Michel, o que eu preciso fazer? Você precisa mudar de roupa. Beleza, eu entendi. Você precisa... tá bom, eu entendi. Não pode mais xingar, eu também entendi. Não pode mais contar umas piadas que eu contava. Bom, entendi também. E não pode mais isso, não pode... entendi. A religião dá para entender. É regras. Agora a graça não. A graça é alguém que se enxerga, olha para ele e fala: cara, isso precisa de revelação. O amor também precisa de revelação. Agora, a comunhão do Espírito, eu acho estranho aquelas pessoas que trocam Ele, que trocam a comunhão, porque elas não são felizes. Há evidências, entende? Há evidências claras de alguém que tem essa comunhão, que reconhece ela, que erra e se dói quando erra, sabe, que vê que ofendeu a santidade de Deus, que se decepcionou, porque decepcionar a Deus, você jamais será capaz de decepcionar Deus, por pior que você seja. Nada que você faça de tão ruim vai fazer Ele te amar menos. Por isso aquele louvor é lindo. O cara pode errar a vida toda, mas se um dia ele ouvir esse louvor: vem ao Pai, vem, e ele falar: eu vou. E eu fico pensando, por que as pessoas trocam essa comunhão?
Porque, lógico, eu estou falando para alguém que conseguiu passar dessas duas fases, né? Da graça e do amor. Tudo bem que os hormônios, eles nos fazem querer coisas. Uma pessoa tem 13, 14, 15, até os 20 e tantos anos, os hormônios estão arrebentando por dentro. A pessoa quer. Ela quer aquilo. Tem pessoa que tem 60 e esses hormônios estão dando trabalho ainda. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se isso é hormônio, é nós que não presta no geral mesmo. Mas um dia você vai ter que escolher se entregar a Deus ou se entregar aos teus prazeres. Não dá para conviver com os dois. E o que você vai perceber é que num determinado momento da tua vida você passa a andar só. Sabe aquela história de que a pessoa estava em cima do muro, uma parábolazinha, do lado de baixo Jesus descendo, desce, dizia, desce daí, vem para cá, vem para cá. Ela estava no muro, se equilibrando entre uma coisa e outra, e ele descia, desce, desce, e do outro lado o diabo sossegadinho, tranquilo. Aí o cara se incomodou, ele falou, diabo, oh, você não fala nada, meu, você não vai dizer nada para mim descer para o teu lado? Aí o diabo já disse, o muro é meu. Você já está no muro, o muro faz parte daqui. Você vai ter que se entregar. Isso é básico. Toda vez que você sair da igreja e eu poder dizer, erga a tua mão para cá e dizer que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do doce Espírito Santo. Na hora que você ouvir isso, você tem que saber de algo. Você tem que querer essa comunhão. Naquela semana, você vai ter que querer ela. Queria que você inclinasse a sua cabeça. Quem sabe você está aí do outro lado, na sua casa, assistindo esse vídeo, né? Deus é Deus de palavra enviada. Quem sabe Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, volta, cuidado, sai do muro, tome decisões, saia do muro, entregue a tua vida de verdade a Deus, deixa ela escolher o teu namorado, teu esposo, tua esposa, deixa ele tomar conta das suas decisões. Você sabe que a primeira coisa que eu percebi quando eu entreguei o volante da minha vida para Deus foi que eu vi que eu era um piloto meia boca. Vira e mexe, eu capotava. Você é assim também, não? Eu capotava. Antes de eu entregar o volante para ele, eu olhei para mim. Falei, cara, é melhor eu entregar, não está dando certo isso não. Enquanto nós louvamos, é um tempo precioso para você conversar com Deus. Aleluia.